Eu entrei em contato com a pornografia pela primeira vez quando eu tinha em torno de uns 8 anos de idade. E foi pelo meu primo que havia me mandado um vídeo pornográfico no Facebook. E aí eu vi aquilo, só que eu não tinha entendido, eu não tinha compreendido o que estava acontecendo ali. Basicamente eu só assisti e acabei gostando de certa forma. Então eu comecei a assistir cada vez mais regularmente, principalmente quando eu ficava triste. E, cara, isso é um perigo muito grande. Quando tá triste, você já associa aquilo a abrir o site e bater uma. E era isso que eu tava fazendo. Eu só assistia, eu não comecei o ato. E, cara, é difícil falar isso aqui mesmo estando mascarado, mas o pornô destruiu a minha vida. Foi passando os anos e cada vez mais eu fui criando uma imagem feminina na minha mente, totalmente deturbada. Eu tinha alguns pequenos relacionamentos, né, de criança mesmo, porém eu nunca só beijava, eu começava a beijar e a descer minha mão, a pegar em outras partes do corpo da garota. E isso afastava elas de mim, isso criou na época vários boatos sobre mim. Então, isso complicou muito também minha vida escolar. E o tempo foi passando e eu continuei a assistir, comecei a praticar o PMO, que é pornô, masturbação e orgasmo. E eu fazia isso todos os dias. Chegou numa época que eu fazia 4, 5 vezes por dia. E isso simplesmente me consumia, cara. Isso simplesmente sugava minha alma. Eu não conseguia ver nenhuma garota como uma pessoa ali para conversar ou ter algum relacionamento assim mais estável. Eu sei que criança, pô, não tem relacionamento estável, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E simplesmente para mim era tudo simplesmente objeto para eu pegar e jogar fora. E isso foi complicando, cara, cada vez mais. E quando você, cara, é viciado em pornografia, você não fica. Quem é vai se identificar, ou quem já foi vai se identificar com o que eu tô falando. Você nunca fica numa linha. No começo, você assiste, e se você gostar, você continua assistindo. Porém, aquilo que você assistia não vai mais te satisfazer. Um simples vídeo de uma garota sozinha se mostrando nua não vai te satisfazer. Você vai querer ver ela fazendo movimentos sozinha. Depois, a dois. Depois, outros movimentos bizarros. Depois, a três. E aí por diante. E aí você acaba indo para desenhos ou coisas bizarras e procurando até coisas ilegais, dependendo do nível que você está, porque realmente, cara, esse vício, essa merda, essa pornografia, ela vicia mais que cocaína. E é algo realmente assim que foi que ficou por muitos anos comigo. Foram muitos anos, muitos anos. E isso fudia cada vez mais a minha mente. É, chegou a pandemia e todo mundo entrou em isolamento, deu toda aquela merda de empregos, salários, dificuldade financeira. Eu passei muito. Na época eu tinha passado muita dificuldade, principalmente por conta de familiares que, enfim, não vem ao caso. E isso me deixou num vazio muito grande, cara. Eu comecei a ter várias crises reais de ansiedade. Eu estava ficando depressivo, ainda mais que eu estava cuidando de um familiar meu. E eu era criança ainda e isso pesou, cara. Pesou. Eu
peguei assim uma fase que era para eu estar conversando, era para eu estar desenvolvendo minhas habilidades. Eu estava jogando tudo, gastando tudo, toda a frustração, toda a tristeza em pornô, em jogos. E isso acabava comigo cada vez mais. E o ápice foi durante esse tempo. Eu saí da pandemia totalmente esquisito. Eu não tirava a máscara, cara. Mesmo quando a máscara não era mais obrigatória, eu ainda continuava com a máscara. E eu andava na rua com máscara o tempo todo. Eu ficava na sala com máscara porque eu não tinha mais autoestima em mim, né? Eu simplesmente não me reconhecia mais. E durante esse tempo eu comecei a treinar, mas mesmo assim eu fiquei. Mesmo assim. Porra, cara, é difícil. Mesmo assim, eu fiquei preso, entende? Foi foda, cara. Esse tempo foi foda. Só quem realmente teve o vício ou tem vai entender o que eu tô dizendo, porque é uma coisa, cara, que parece um buraco negro. Você não sente vontade de fazer mais nada. Naquela época eu também criei depressão e foi difícil. Então, isso se escalonou até a empregos, a relacionamentos. Na escola eu não conseguia falar outra coisa senão merda, pornô e todo esse lixo. E cara, quando eu vejo uma notícia de algum país que tá proibindo pornografia, eu fico muito feliz. Porque realmente essa indústria destrói, cara, destrói completamente sua vida. Hoje, graças a Deus, estou livre disso. E depois de eu ter passado por todo o inferno, eu consegui me restabelecer. Então, como você pode se livrar? Basicamente, uma vez viciado, sempre viciado. Você nunca mais vai deixar de ser viciado. O que você pode fazer é trocar o seu vício. Isso serve para qualquer outro vício. Então, quando, por exemplo, você bate. Tem duas formas de acabar com isso. Ou você para de uma vez, ou você para aos poucos. Você vai ter que testar, cara. Mas o que eu recomendo, o que eu fiz e que ajudou, para com a pornografia e só baixe uma em momentos necessários. Em momentos assim que você não estiver mais aguentando. E tenta cortar a pornografia de uma vez, tudo, tudo. E aí você vai trocar o seu vício. Toda vez que você quiser bater uma, você vai fazer outra coisa. Vai treinar, vai correr, vai ler. Ah, eu não tenho concentração para ler com minha pica dura. Cara, faz flexão. Faz um hit. Sei lá, toma um banho frio. Perfeito, toma um banho frio. A sua pingola vai descer, meu irmão. Coloca então a frequência 852 Hz no YouTube, que esses pensamentos eles simplesmente vão sumir. Você vai ver. Você vai ter que trocar seu vício. É basicamente isso. Toda vez que você quiser fazer, você troca seu vício. Vai ter um momento que realmente você não vai conseguir segurar, cara, que nada vai estar adiantando. Então, você vai ter que bater uma. Eu diminuí aos poucos. Eu vou diminuindo aos poucos e implementando os hábitos aos poucos. Eu comecei com treinamento físico, depois eu fui para leitura, depois eu fui para inglês e assim por diante. Então, é sempre bom você ir aos poucos. Nunca coloca tudo de uma vez, porque senão não vai dar certo. Outra coisa, se ocupar, cara. Se ocupe. Você, cara, meu irmão, se você trabalha, se você estuda, se você treina, você vai estar tão cansado que você não vai aguentar fazer isso. Mas eu sei que quando você é viciado,
Mesmo assim, muitas vezes você vai querer fazer, principalmente se estiver entediado, cansado. Então, o ideal é que você nunca pare. Sempre arrume alguma coisa para fazer. Se te atingir à noite e te atrapalhar à noite, irmão, pega uma Bíblia e deixa ao seu lado, porque isso vai te envergonhar tanto que você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer com a Bíblia ali, porque você vai estar percebendo que Deus está olhando para você. E se você não acredita em Deus, se você é ateu, então, sei lá, cara, entra no YouTube e coloca mulher me encarando. Eu fazia isso, eu não vou mentir, meu irmão. Eu tava no YouTube, tem um vídeo aí do Fê Alves. Mulher encarando por 30 minutos. Aí você coloca assim na tela e fica olhando pra ela, por quê? Ou então um homem, ou uma velha, porque isso, sei lá, te deixa envergonhado. E não deixa você fazer, pelo menos comigo funcionava. Você realmente tem coisas que são universais, mas tem outras que você vai ter que descobrir por si próprio. Outra coisa, academia, cara. Academia é terapia. Academia, filho, academia é você que é homem, mulher também, mas você que é homem, você tem que fazer uma academia. Ou você tem que lutar, ou os dois. Ou alguma coisa que seja intenso todo santo dia. Você tem testosterona, cara, esse hormônio é o hormônio mais forte, é simplesmente o hormônio assim que você usa para dominar tudo, para conquistar. Você não sente essa sede? Então, seus antepassados de 100 mil anos atrás, eles andavam em torno de 30 quilômetros todos os dias. Você está se tornando sedentário cada vez mais. Cada vez mais você quer ficar mais sentado, mais deitado. Cara, não, vai contra isso. Academia é terapia. Você vai chegar lá, treinar calado, com uma música no ouvido estourando, até cansar, até se esgotar. Até se esgotar, meu irmão. Não fica com dó. A academia foi muito importante na minha vida. Eu vou explicar isso em outro vídeo. Se vocês quiserem, comenta aí. Mas foi muito importante por vários fatores, não só por questão de estética ou para ficar mais forte, para ter mais músculo, mas foi uma coisa realmente importante. Outra coisa, meditação, cara, meditação ajuda muito. Meditação não é do capeta. Para com essa besteira. Se você acha que meditação é do capeta, você acredita em Jesus Cristo assim como eu, mas tem essa ideia, então pelo menos lê a palavra e medita na palavra. Medita no que foi falado. Serve na mesma coisa. Tem que ser um tempo só seu, cara, que você vai se conectar com você e você vai deixar tudo de lado. E é esse momento que é muito especial, que tenta fazer um ambiente calado, mano. Respira fundo. Se vocês quiserem um vídeo sobre como meditar, eu ajudo também. Não é difícil. Mas é isso. Cara, se você chegou aqui, parabéns. Seu cérebro não tá tão fodido. Eu sei fazer essas edições que vocês veem em muitos vídeos aí. Só que eu decidi fazer esse canal dessa forma aqui justamente para treinar a mente de vocês. Um ambiente mais minimalista, sem cortes, sem música, justamente para treinar vocês a prestar atenção. Se você chegou aqui, parabéns, cara. A sua mente não é tão fodida como você pensa. Você ainda tem uma capacidade muito grande para conquistar as coisas. Se você deixou esse vídeo para depois e chegou até aqui também, parabéns, porque realmente você não tá tão no buraco quanto você acha. A maioria do pessoal aqui não chega nem em 3 minutos, 4 minutos, mas é isso. Então, eu espero realmente que você saia disso. Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, comenta aí que eu ajudo. Me chamo no Instagram, Leinad Spectre, igual o nome do canal. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.